Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 55 minutos. Excelente noite de sábado para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você de qualquer lugar do Brasil, a você de qualquer lugar do planeta Terra, a você que está no Espírito Santo, a você que está no município da Serra, a você que está em Vila Velha, Guarapari, Cariacica, a você que nos ouve exatamente em Guaraná, a você que está nos ouvindo em Castelo, a todos os nossos amigos e queridos irmãos em Cristo e também amigos e queridos irmãos, independente do teu credo, independente da tua religião. Deus, nosso Pai, é o único e é um só para toda a humanidade na Terra. Por isso não importa de realmente se você acredita, se você não crê. Exatamente, não importa. Mas para Deus importa se você quer fazer uma aliança com Ele. Para Deus importa se você quer cultuar Ele. Para Deus importa se você realmente quer aceitá-lo como seu único, exatamente, Salvador. São 17 horas e 56 minutos, 17h56. Estamos exatamente neste sábado, mais uma vez aqui com a permissão e pela vontade do nosso Deus, exatamente pela vontade do nosso querido e amado Jesus Cristo. Ele permitiu que eu e você, independente se você está nos ouvindo ou se você está numa praça, se você está num ponto de ônibus, mas se você está nos ouvindo, ok? Nós convidamos a você para estar junto conosco exatamente a partir deste momento, emprestando o seu ouvido e abrindo o seu coração para que você possa ouvir mais uma palavra ao qual o nosso Deus permitiu e pela sua vontade Ele já trouxe até aqui exatamente o mensageiro desta noite, o pastor Paulo da Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo de José de Anchieta. Ele já está aqui presente, ele é o responsável para trazer a palavra espiritual para a minha vida e para a sua vida. A você que está na praça, aí tomando exato final de semana, para muitos feriado é prolongado, né? Começou na sexta, emendou no sábado, pega o domingo e ainda na segunda-feira. Mas a você que está na praça pública, nós convidamos a você para estar junto conosco em uma única oração. Convidamos a você estar presente em um único Espírito, o Espírito Santo de Deus, para ouvir a palavra que o Senhor tem tanto para mim quanto para você. São 17 horas e 57 minutos. Eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo e irmão Tiago, meu amigo e irmão Paulo Sérgio, do programa Bom Samaritano. Irmão Paulo Sérgio que está numa caravana evangélica, não sei qual é a cidade, mas se ele tiver condições, acesso, ele vai estar nos acessando pelo Facebook, .com, Rede RCP, e você também pode acessar a todos os programas do Falando de Jesus. É só você acessar a nossa página e clicar na página de vídeo e você vai ver a história do programa Falando de Jesus, que iniciou exatamente no dia 9 de junho do ano de 2014. Por isso, estamos aqui agradecidos a Deus, porque exatamente há 2 anos e 10 meses estamos pulando para o 9º mês. É a bênção de Deus que tem recaído aqui sobre esse estúdio, ao qual o Senhor tem abrindo as portas de outras rádios afiliadas para a transmissão do programa Falando de Jesus. Por isso, toda honra e toda glória tem que ser dada ao nome do Senhor, porque nós não somos nada a não ser servos. Nós não somos nada do que apresentadores do programa. E também vai estar aqui os mensageiros. Então os mensageiros, eles também, abaixo de Deus, não somos nada. Mas Deus capacita cada um que vem até aqui, obreiro, missionário, pastor, evangelista, presbítero, para trazer a palavra que o Senhor quer que eu possa ouvir e você também possa ouvir. Por isso que nós abrimos este programa. Eu quero relembrar uma frase aqui do meu amigo e irmão Sebastião, diretor e proprietário da TV Providência, ok? Ao qual ele falou, e essa frase ela está guardada no coração quando ele fala que aqui nós encontramos todos os irmãos. Aqui nós encontramos, como hoje nós estamos tendo o prazer de encontrar o pastor Paulo, da Igreja Assembleia de Deus, Novo Tempo. Mas aqui vem pessoas da Fé e Poder, vem pastores, missionários, da Chamas do Avivamento, da Batista Shekinah, da Evangélica Shekinah, da Deus e Amor, da Maranata, vem da Adventista,
vêm os assembleanos de vários ministérios. Aqui é a casa onde se encontra todas as igrejas para falar de um único nome, falar de Jesus. Como é gostoso falar de Jesus, desse Deus maravilhoso, este que opera o milagre na nossa vida. Pois se estamos falando, se estamos ouvindo, se estamos andando, se estamos se alimentando, se estamos exatamente sobre o sol, abaixo do sol, estamos exatamente abaixo da chuva, estamos abaixo do céu, porque o Senhor fez o milagre da vida hoje para mim e para você. Agora na Serra são exatamente 18 horas, nós vamos entrar na nossa oração, ok? Um abraço aí a todas as comunidades. Eu quero deixar um recado que em breve nós vamos estar aqui divulgando um novo site para que você também possa estar acompanhando o programa Falando de Jesus, ok? É tudo para a honra e glória de Deus, que vai ser o site, né? Rede Rádio e TV Popular. .com.br, se assim Deus permitir. Em breve esse site também vai estar operando, vai estar transmitindo o programa Falando de Jesus para todo o planeta Terra. Isto não é glória para nós aqui, isto não é honra para nós aqui, mas isto é para honrar a palavra do Senhor, para que ela possa chegar a todas as nações, a todas as comunidades, a todos os povos e também a todos os corações. Independente se você crê, independente se você ainda não crê, mas Deus quer te alcançar. Então a palavra de Deus vai chegar através do sistema de rádio via cabo, através do sistema de rádio online, através do Facebook, através da TV, para que você possa ouvir. Dá um tempinho para Deus, quem sabe hoje Papai do Céu nos está te convidando, para você que está na praça, mesmo trabalhando, você que está na padaria, você que está exatamente aí na varanda, na calçada. Papai do Céu de repente quer te dar um recado, Papai do Céu quer falar com você. E se Papai do Céu quer falar conosco, nós devemos ouvir o que Ele tem a dizer. Agora na Serra são 18 horas e 2 minutos. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhum
que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer para os irmãos que Deus ama todos vocês. E Deus colocou no meu coração nesta noite que eu trouxesse para os irmãos uma palavra que está no livro de Jonas, a partir do verso 1, onde a palavra diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só até aí. Amados irmãos, o livro de Jonas, muitos falam que Jonas foi um profeta fujão, que Jonas foi um profeta que saiu da presença do Senhor, que desobedeceu. Mas na verdade Deus sabia o que existia no coração de Jonas. Jonas era um profeta extremamente patriota, ele era Israel dos pés à cabeça, do sangue, e ele odiava mesmo todas as nações que lutaram contra Israel. E Deus, por incrível que pareça, colocou Jonas à prova ao mandá-lo para Nínive, porque Nínive era uma grande cidade da Síria. E a Síria foi um país que durante muito tempo humilhou Israel, pisou em Israel. E Jonas foi uma pessoa que nasceu e cresceu dentro do clã da sua família, aprendendo tudo sobre a sua pátria. Então vem aquela pergunta: por que Jonas não podia ter ido lá obedecer a Deus e ir lá em Nínive e profetizar contra aquela cidade? Mas foi justamente pelo coração de Jonas, pelo lado patriota dele, pela vontade que ele tinha que se todos os inimigos de Israel fossem destruídos. Aí vem a palavra desobediência. Jonas desobedeceu a Deus. Jonas não fez aquilo que Deus prometeu, pediu para ele. Então, irmãos, eu quero voltar aos tempos de hoje e dizer para os irmãos o seguinte: a desobediência nos nossos dias é uma coisa que está na carne da pessoa. Muitos estão indo para caminhos errados, muitos estão indo para a morte,
Muitos estão indo para os caminhos que não são do Senhor por causa da desobediência. A palavra do Senhor diz que se quer ter aumentar seus tempos de vida aqui na terra, seja obediente. Saul mesmo disse, aliás, Samuel disse para Saul que era melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmão, nós temos que ser obedientes, não adianta. Se Deus nos pôs num caminho, se Deus tem um propósito na nossa vida, nós temos que primeiramente ser obedientes. Por que eu estou dizendo sobre a obediência? Porque quem é obediente é humilde, quem é obediente obedece a palavra de Deus, quem é obediente obedece pai e mãe, obedece patrão, obedece às autoridades constituídas. Então, Jonas, quando desobedeceu a Deus, ele nos deu essa mostra da desobediência dele perante Deus. Mas Deus não deixou que Jonas continuasse com a sua fuga. Porque, irmãos, nós não conseguimos fugir de Deus. Deus é onipresente. Aonde nós estamos, Deus está ali presente. E uma das coisas que eu sempre falo lá no meu ministério, com os irmãos da minha igreja, é que a obediência está ligada justamente à onipresença de Deus. Porque às vezes você é muito obediente na presença das pessoas, mas na sua intimidade você é uma pessoa totalmente desobediente, mas Deus está vendo a sua desobediência. Talvez Jonas achou que ninguém ia ver a desobediência dele. Talvez Jonas achou que ele estava imune. Talvez Jonas achou que se ele fosse desobediente, se ele não fizesse o que Deus pediu, Deus não tornaria a incomodá-lo. Mas foi exatamente ao contrário. Quando Jonas embarcou naquele navio, ir em direção para Tarsis, a palavra do Senhor diz que na hora que tão logo o barco pegou o alto mar, Deus lançou uma tempestade sobre o mar, e o barco não continuava, não conseguia ficar em pé. Aquilo ali foi a ação de Deus contra a desobediência de Jonathan. Agora, o que eu acho interessante é que tanto o pessoal do barco como o comandante do barco ficou sem saber o que estava acontecendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. De repente, aquela tempestade, aquele alvoroço, aquilo tudo foi atrapalhando a viagem. É por isso, irmão, que eu quero dizer para você nessa noite: toma muito cuidado com quem você coloca no seu barco. Toma muito cuidado com as companhias que você tem. Às vezes, a sua vida começa a ficar toda tumultuada. O mar do seu barco começa a ficar revolto. As coisas não estão indo bem. Você não consegue fluir. Aí você não entende que talvez são as companhias que você arrumou para você. Toma muito cuidado, porque Deus, Ele confronta nós naquilo que a gente mais detesta. Deus confronta nós naquilo que a gente acha que nós achamos que está errado, mas que não está. É porque Deus quer mudar o nosso caráter. Quando Deus fez isso com Jonathan, jogou essa tempestade, colocou ele para ir profetizar em Nínive, Deus estava justamente profetizando, Deus estava colocando à prova o caráter de Jonathan. Porque Jonathan não podia odiar quem não era de Israel. Jonathan não podia simplesmente fugir da presença de Deus. Jonathan estava totalmente errado, achando que ele estava certo. Então Deus vai sempre nos confrontar. Deus vai sempre fazer coisas com a gente para mudar o nosso caráter. E nós temos que ter discernimento para entender isso. Então aquele comandante ficou sem saber, gente, o que está acontecendo? Por que meu barco está à deriva? Por que eu não consigo? Por mais que eu jogo coisa para fora. A palavra diz aqui, diante de lancemos sortes, chegou-se a ele o mestre do navio e disse: vamos lançar coisas ao mar, vamos lançar carga. Estava o navio para aliviar o peso dele, mas nada resolvia. Quanto mais ele jogava coisa fora, mais o mar ficava revolto, porque era a ação de Deus. Deus tem poder sobre o mar, sobre o ar, sobre a terra. Quem somos nós para desobedecer a Deus e tentar fugir de Deus?
Quanto mais a gente tenta correr de Deus, mais perto de Deus a gente fica. Eu confesso para os irmãos que eu não queria de forma nenhuma mexer com o ministério. Eu fugia disso. Quando alguém falava comigo, Paulo, Deus tem um grande ministério na sua vida. Eu nunca tomei posse, eu falava, não quero isso, mas Deus foi julgando, Deus foi armando a tempestade, e hoje eu estou aqui, cuidando de um ministério, para a honra e glória do Senhor. É trabalhoso? É, mas Deus me deu essa tarefa, e eu vou até o fim. Agora, quando eu começo, eu vou até o fim, eu não paro, porque se é de Deus, eu vou até o fim. A Bíblia diz que o comandante, irmãos, ele desceu até o porão do navio, para saber o que estava acontecendo. E quando ele chegou no porão do navio, ele deparou com Jonas dormindo. Jonas é folgado, né, irmão? O barco naquele tumulto, o mar naquele revolto todo, o barco quase afundando e Jonas dormindo, como se nada tivesse acontecido. Estava lá lindo, maravilhoso. A Bíblia diz que o comandante disse, declara-nos agora por causa de que nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual sua terra, de que povo tu és? E ele respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de medo. E Jonas sabia que por causa da desobediência dele, o caminho era a morte. Ele sabia, ele tinha consciência disso. Talvez seja por isso que ele ficou até um pouco cochilando no porão do barco ali, esperando para ver o que ia acontecer, porque ele sabia, mesmo estando lá, cochilando, dormindo no porão do barco, ele sabia que o mar estava revolto, era ação de Deus. Porque Jonas era profeta, Jonas não era qualquer pessoa, Jonas era profeta, conhecia a palavra de Deus, conhecia Deus, sabia do poder de Deus. Então, se os marinheiros estavam com medo e clamavam ao Deus dele, Jonas estava tranquilo, mas ele sabia que o pecado dele era a morte. Deus não ia deixar barato para ele. Então, quando o comandante disse para ele, quem és tu? Eu sou hebreu. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizestes? Pois sabe os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram, que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que a minha causa sobreveio para esta grande tempestade. Só que os homens do barco, por incrível que pareça, irmãos, apesar de não serem servos do Senhor, tinham medo. Aqueles homens tiveram medo de jogar Jonas dentro do mar. Porque eles poderiam pensar assim, se nós jogarmos Jonas dentro do mar, nós vamos ser acusados de um assassinato. Mas eles não tinham outra saída. E eles sabiam que se o profeta mandou para jogar ele no mar, ele sabia que isso é que ia acalmar o mar. Então eles lançaram Jonas no mar. E então logo Jonas caiu na água, o mar se acalmou. Então, irmãos, às vezes aquelas companhias que você tem, que está causando tumulto na sua família, está causando discórdia, está causando confusão na sua família, quando você desfaz dessas pessoas indesejáveis, a sua família acalma. Mas aquela pessoa que você acha que é indesejável, você tem que orar por ela, porque Deus a ama também, Deus a quer para ele também. Às vezes aquela pessoa hoje é uma má companhia, que não deveria estar no seu barco, mas Deus tem um propósito na vida dela e você não pode jogar lá fora. Você simplesmente se afasta, joga ela no mar da sua vizinhança, no mar dos colegas do seu trabalho, no mar dos seus amigos de escola, mas você ora por ela, porque Deus tem um propósito na vida dela. A sua vida vai acalmar, o seu relacionamento dentro de casa vai melhorar, mas você não pode jogar lá fora simplesmente. Mas aqueles marinheiros jogaram Jonas fora, porque eles sabiam que o problema que eles tinham dentro do barco era Jonas, porque Jonas estava desobediente a Deus. E eu creio também, irmãos, que Deus não ia deixar aquele barco afundar. Deus não ia deixar, porque Deus não é Deus de vingança. Deus
Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que nós devemos temê-lo, mas temê-lo por causa da justiça de Deus, que a justiça de Deus é uma justiça verdadeira. A justiça de Deus é uma justiça que não existe favoritos nem privilegiados. Ela é igual para todos. E a gente tira um exemplo da justiça de Deus, é através da morte. Muitos dizem, mas não existe coisa tão justa como a morte. A morte não escolhe negro, não escolhe branco, não escolhe rico, não escolhe pobre, não escolhe quem é mais bonito, quem mais é feio, não escolhe homem ou mulher. Chegou a hora, vai mesmo. E a justiça de Deus é muito semelhante a isso. Deus é igualdade para todos nós. Então logo Jonas caiu naquelas águas, o mar se acalmou. A Bíblia não entra em detalhes como foi o resto da viagem daquele barco, mas a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Aquele peixe engoliu Jonas era justamente porque Deus queria ter um tratamento diferente com Jonas. Deus queria provar para Jonas que ele é Deus e que nós temos que ser servo, que nós temos que obedecer, que nós temos que segui-lo. Então, quando Jonas caiu dentro da barriga daquele peixe, eu posso imaginar que durante um período deve ter tido uma aflição muito grande na vida de Jonas. Mas Jonas lançou uma oração que diz exatamente assim: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, no ventre do abismo gritei e tu me ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se rolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre, contudo fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que me entregaram à idolatria vã, abandonaram aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz do agradecimento, eu me oferecerei sacrifício, e que voltarei e pagarei. O Senhor pertence à salvação. Falou Jonas dentro do peixe, clamou ao Senhor. Deus teve misericórdia de Jonas, assim como Deus tem misericórdia de mim e tem misericórdia de cada um que está me ouvindo nesta noite. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui nesta noite, nem dia nenhum, talvez nem existisse mais esse planeta. A Bíblia diz que o peixe foi até a margem do oceano e cuspiu Jonas, depois de 3 dias e 3 noites. Jonas agora obedece a Deus e profetiza contra Nínive. Mas o que eu acho interessante é que mesmo Jonas indo lá em Nínive e profetizando para Nínive, Jonas ainda estava com o coração endurecido. Jonas ainda não tinha aceitado muito essa situação de ter que profetizar para uma cidade de um país que castigou muito tempo Israel. O pessoal da Síria, eles subestimaram muito Israel durante muitos anos. Então, Jonas não aceitava essa situação. Mas mesmo assim, obedecendo a Deus, Jonas foi e profetizou contra aquela cidade. E Jonas dizia, ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ou seja, daqui a 40 dias Deus vai arrasar Nínive. Só que Jonas não contava com o arrependimento do povo de Nínive. Jonas não contava que o povo de Nínive fosse arrepender. Irmão, eu quero deixar uma mensagem para você aqui nesta noite. Se tem algo que quebra o coração de Deus, é o arrependimento de um servo. Se tem algo que quebra o coração de Deus, é o arrependimento de um pecador. Então o povo de Nínive, quando ouviu a profecia de Jonas, todos eles caíram em jejum. A Bíblia diz que eles caíram em jejum, vestiram panos de saco,
desde o maior até o menor. Chegou até a notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandamento do rei, seus grandes, seus homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, todos devem estar vestidos de pano de saco. Isso é um arrependimento. O que Deus colocou no nosso coração nessa noite, que talvez seja o ponto-chave da mensagem de hoje, é que Deus tem misericórdia de todos nós, mesmo aqueles que estão no mundo, mesmo aqueles que estão no pecado. A partir do momento que se arrependem, Deus tem misericórdia. A partir do momento que eles reconhecem a grandeza de Deus, que eles reconhecem o poder de Deus, Deus tem misericórdia. Não importa que você esteja nesse momento dentro de um bar, fazendo coisas que não vêm do coração de Deus, mas se você nesse momento se arrepender, se você nesse momento abrir o seu coração e falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu sou falho, pecador, eu não sou merecedor da tua misericórdia, Deus vai ter misericórdia de você. Assim como Deus teve misericórdia do povo de Nínive. Porque o povo da Síria subjugou Israel durante muitos anos. Era para Deus também falar assim: não, eu vou acabar com Nínive. Mas Deus teve misericórdia de Nínive porque o povo se arrependeu. Só que Jonas não contava com isso. Jonas torcia para que dentro de 40 dias Deus acabasse com Nínive. Deus destruísse Nínive, Deus não deixasse pedra sobre pedra, mas Deus não fez isso. Então, a palavra do Senhor diz que Jonas sobe a uma colina do lado oriente da cidade de Nínive, e lá ele ficou sentado aqui. Eu vou ficar sentado aqui, porque aqui eu vou ver Deus destruir Nínive. Aqui eu vou ver Deus acabar com Nínive. Olha só, irmão, a posição de Jonas. Isso acontece muito hoje no nosso meio evangélico. Tem muito crente com coração duro. Tem muito crente profetizando maldição na vida dos outros. Irmão, toda maldição que você profetizar na vida de alguém, ela vai vir contra você. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas não teve o prazer de ver aquelas pessoas serem destruídas por Deus, porque Deus teve misericórdia, mas Jonas não. Deus viu o arrependimento do povo, mas Jonas não. Jonas achou que aquele arrependimento era falso. É justamente quando alguém chega na igreja, depois de uma vida cheia de pecado, a pessoa chega na igreja e aceita Jesus. Eu já vi muitos crentes falar: isso aí é fogo de palha, isso aí vai acabar logo. Ô irmão, nós crentes, nós temos que dar exemplo. Nós temos que ser pessoas de coração quebrantado. Nós temos que ser pessoas onde o Espírito Santo de Deus mora no nosso coração. Eu já vi muito pastor falar comigo assim: irmão Paulo, a pessoa que não fala em línguas não é batizada com o Espírito Santo. Eu conheço tanta pessoa que fala em línguas e que é batizada no Espírito Santo, mas dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Irmãos, quem é batizado com o Espírito Santo tem amor no coração. Quem é batizado com o Espírito Santo respeita as pessoas. Quem é batizado com o Espírito Santo estende a mão para aquele necessitado. Quem é batizado com o Espírito Santo está sempre alegre, está sempre feliz, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito consolador. Ele não é um espírito repreendor, ele não é um espírito de destruição, ele não é um espírito de maldição, ele é um espírito consolador. Só que Jonas não sabia disso. Jonas estava sentado naquela colina, esperando a destruição de Nínive. E olha que Deus ainda teve, mais uma vez, a misericórdia de Deus veio sobre a vida de Jonas. Deus fez crescer uma boboeira, para que essa boboeira trouxesse sombra para Jonas.
para Jonas ficar mais confortável, mais tranquilo. Talvez Deus pensou assim, vou deixar você aí bem confortável, para você ver que eu não vou destruir Nínive, porque a sua vontade não é a minha vontade. A vontade de Deus não é a minha vontade. A vontade de Deus não é a sua vontade. A vontade de Deus, ela é suprema. Deus sabe todas as coisas. Deus fez crescer uma borboeira, e essa borboeira criou uma sombra sobre a cabeça de Jonas, e Jonas ficou tranquilaço. Agora eu estou tranquilo, tem uma sombra aqui. Só que Deus, durante a noite, mandou um verme lá, esse verme acabou com a borboeira, e Jonas ficou mais uma vez ali reclamando, murmurando. E a palavra do Senhor disse assim: com isso desgostoou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas já estava declarando ali exatamente o que Deus estava fazendo. Tudo que ele queria, Deus fez diferente. Às vezes você quer ir fazer uma coisa, mas Deus quer diferente. Às vezes você não quer ir no culto, mas Deus quer que você vá, então você tem que ir. Então, irmãos, o livro de Jonas, ele nos deixa uma grande lição. A lição é o seguinte: o amor de Deus pelos pecadores, a sua compaixão pelos perdidos, a sua imensa misericórdia por aqueles que estão debaixo de condenação. Deus te ama e você ainda não se deu conta disso. Irmãos, eu vejo muitas pessoas falarem que lá no inferno vai ter ranger de dentes, muito sofrimento mesmo, mas eu acho que o maior sofrimento que vai ter no inferno não vai ser a tentação dos demônios. Eu não vejo assim. Eu acho que o maior problema é que eu, em nome de Jesus, eu vou estar lá no céu, na glória, ao lado de Jesus. Mas o maior sofrimento que aqueles que forem para o inferno vai ter, não vai ser os demônios, vai ser a completa ausência de Deus. Imagina, irmão, hoje, se nós tivéssemos a completa ausência de Deus, irmãos. Muitos estão vivendo isso hoje, estão vivendo sem a completa presença de Deus na vida dele. E é por isso que estão encaminhando para cada dia mais para a morte, estão caminhando para as drogas, estão caminhando para os vícios, estão caminhando para a prostituição, estão caminhando para o alcoolismo, por causa da falta completa de Deus, irmãos. É isso que está acontecendo. Lá no inferno não vai adiantar clamar ao Senhor, não. Não vai adiantar chamar ao Senhor, não. A misericórdia de Deus não vai estar lá. Pense nisso, irmão. Irmão, se você está me ouvindo nesta noite, se você está com seu coração quebrantado, se você ainda não é evangélico, irmãos, pense nisso. Chegou o seu dia de aceitar Jesus. A volta de Jesus está próxima. Fica uma pergunta para o irmão nessa noite. Se Jonas, que é profeta, reluta em obedecer a Deus, está com o coração tão duro, qual seria então a situação do povo de Deus? O povo está tão afastado de Deus quanto seus profetas. Lá no inferno, o que mais vai causar sofrimento e ranger de dente não são os demônios, mas a completa ausência de Deus. Pense nisso. Pense nisso, irmão. A volta de Jesus está próxima. Jesus já está batendo na porta aí, ó. Qualquer hora ele vai descer. E você vai ficar se você não aceitar Jesus. Muda a sua vida. Não desobedeça. Comece a pensar seriamente. Arrependimento. Tenha arrependimento. Arrependei-vos dos nossos pecados. Porque o tempo está próximo. O tempo está batendo na porta. Jonas, apesar de todas as lições que Deus deu a ele, ele ainda continuou com o coração duro. Mas eu creio que através da misericórdia de Deus, através da palavra de Deus, e o que Deus disse para Jonas no final, olha a lição que Deus deu a Jonas. Então fez o Senhor Deus descer uma planta, que subiu de cima de som para fazer sombra sobre a sua cabeça.
a fim de livrar o seu desconforto, pois se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme a qual feriu a planta e essa se secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si morte, dizendo: melhor que eu morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Aí olha o que Deus disse a Jonas: tu tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que nenhuma noite desceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus estava mostrando para Jonas o coração duro que ele tinha. Deus estava mostrando para Jonas que ele tinha mais amor pela planta que deu a sombra para ele, do que pelo povo que perecia da palavra do Senhor. Deus está mostrando para mim e para você nesta noite, que somos crentes, que nós temos que ter mais amor pelos aqueles que estão padecendo por falta de sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor. Então é por isso que Deus nos proclama, nós que somos cristãos, nós que estamos evangélicos, nós temos que cada dia mais evangelizar. Nós temos que cada mais dias tirar essas pessoas que estão nas trevas. É o que eu queria dizer para os irmãos nesta noite. E a volta de Jesus está próxima, irmãos. Eu agradeço, Senhor, a todos que me ouviram. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço por essa oportunidade. Eu quero dizer a todos que Deus abençoe vocês ricamente nesta noite. E eu quero deixar aqui no final uma oração, dizendo para os irmãos o seguinte: Deus de todo poder e de toda glória, Senhor, nesta noite eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui levando a tua palavra, Senhor. Talvez essa palavra tenha tocado no coração de muitos nessa noite, porque essa é a função que o Senhor nos deu, Senhor, de levar o teu evangelho, levar a tua palavra. Pai, abençoa cada pessoa que ouviu a tua palavra nesta noite, e mesmo aquele que não ouviu, Senhor, abençoa poderosamente. Que essas pessoas, meu Pai, possam se arrepender dos seus pecados e cada dia mais vir para a tua presença, Pai. Abençoa, protege, guarda, dê prosperidade e saúde para todos e para todas as famílias aqui do bairro Taquaraú e de toda a Vitória. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus e agradeço a esse Jesus maravilhoso. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado a todos. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 38 minutos. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus e também ao nosso eterno e amado Jesus Cristo por esta palavra que nós ouvimos, pela vida do mensageiro que nesta noite trouxe exatamente a mensagem para nós, aonde fala exatamente de Jonas, né? Às vezes nós possamos até entender que quando o pastor às vezes falava Jonatas, mas é Jonas. Então a palavra do Senhor veio ao meu encontro, foi ao seu encontro e nos alerta de que realmente nós devemos obedecer, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo e também praticando a palavra de Deus. Só ouvir às vezes não condiz, né? Temos que praticar, nós temos que exatamente colocar em prática a palavra de Deus. Bom, são 18 horas e 39 minutos, 18 e 39, nós queremos neste momento agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele permitiu que eu e você
exatamente pudéssemos estar terminando a semana, pudéssemos estar terminando ouvindo a palavra de Deus, pudéssemos entender um pouco mais a palavra de Deus. Nós entendemos que o pastor, quando o mensageiro trouxe a mensagem, quando ele falou o significado, Deus tinha uma ordem para Jonas. Deus hoje, Ele não tem uma ordem para nós. Ele mostra o que devemos fazer. Porque Deus hoje, através do seu Filho amado Jesus Cristo, Ele nos deu livre-arbítrio de nós escolhermos o caminho a seguir. Porque realmente, como o mensageiro falou, quando o mensageiro falou de que a Jonas, ele não quis obedecer, então Deus, naquele tempo, né, no Velho Testamento, faz, assim diz a palavra, Deus fazia a coisa acontecer na hora. E quando Jesus veio, exatamente, veio mais suave, veio mostrar o reino do céu, de que a promessa do Pai, da vinda dele, é para que nós possamos colocar em prática os estatutos, os mandamentos, e para que nós possamos ficar atentos também. Porque Jesus fala exatamente de que nesses tempos de hoje, está escrito, nós vivemos hoje, no tempo de hoje, muitos iam falar no nome dele. Muitos iam fazer prática do nome dele. Muitos iam fazer prodígio no nome dele. Mas aonde vem essa palavra ao encontro? É quando realmente a pessoa faz, mas ela é vazia. Como aqui o mensageiro relatou exatamente, de que quando as pessoas, às vezes, dentro da congregação, fazem palavras que deveriam ser de bênção, às vezes pode ser de maldição. Então, quer dizer, Jesus está mostrando para nós, Deus foi pelejando, e Jonas foi um desses que tentou fugir desse compromisso. Jonas foi desse que tentou fugir, porque ele via aquele povo de Nínive como nós estamos vendo hoje o planeta Terra. Nós estamos vendo o planeta Terra hoje, poucos procurando o Senhor Jesus. Nós estamos vendo hoje no planeta Terra, poucos estão querendo a salvação verdadeiramente. Por que eu falo isso com firmeza nos pés na terra que Deus me deu para colocar e com pensamento no trono? Porque nós estamos vendo os escândalos que estão acontecendo. Tanto faz nas pessoas que já não são cristãos, isso já faz parte. Nós temos exatamente buscar esse, mas nós estamos vendo aqueles que estão com a Bíblia na mão, aqueles que se titulam pastor e às vezes não sabem fazer nem a menção da palavra de Deus. Fala aquilo que ele quer falar para as pessoas, mas às vezes ele mesmo não entende nem o que ele está falando, porque ele não está vivendo na unção de Deus, ele não está fazendo a prática de Deus, ele está fazendo o quê? Não está fazendo a vontade de Deus, ele está fazendo a vontade do homem. A vontade do homem hoje é abrir porta de igreja. A vontade do homem hoje é botar placa de igreja. A vontade do homem hoje, para muitos, é ganhar dinheiro hoje. A verdadeira palavra, às vezes, ele não aplica, ele não aplica ela. Ele não faz prática dela. Por isso que nós estamos vendo os fins dos tempos. Tudo bem, estão falando de Jesus. Como Jesus falou, quando os apóstolos deram esse testemunho, está escrito e relatado na Bíblia. Os discípulos chegaram: Senhor, nós fizemos isso, Senhor, nós fizemos aquilo, Senhor, nós vimos que aqueles que não são de nós, aí já começaram eles a fazer a separação. Aqueles que não são de nós, mas eles estavam falando em seu nome. Jesus simplesmente não se preocupa. É melhor que fale de nós do que contra nós. É melhor de que testemunhem de mim, não do homem. Falam de mim. Não tem problema. Mas no final eu vou saber separar o joio do trigo. Então é isso que nós estamos vendo hoje. Muitos estão falando, muitos estão fazendo, mas no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor falar, vamos lá no livro da vida,
Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê João, Pedro, Maria, tal? Quem é? Tal fazia isso. Sabe? Você fazia para o seu ego. Você fazia para satisfazer a sua carne. Você fazia para satisfazer a sua vaidade. Você fazia, entendeu? Para você ficar bem como diz o ditado popular, bem na fita. Mas a você mesmo, você não sabia fazer aquilo que eu pedi você para fazer. A sua salvação, você não sabia fazer. Agora na Serra são 18h45, quero agradecer aqui ao pastor Paulo, da Igreja Assembleia de Deus, Novo Tempo, ok? Fica localizada ali em José de Anchieta, ok? Manda um abraço para a congregação, assim se Deus um dia permitir, da vontade dele, nós podemos fazer uma visita, não marcamos nem dia e nem hora, porque nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Então, se nós marcar o dia, às vezes Jesus volta antes, para mim, e aí eu vou ficar devendo a visita. É melhor falar sim, não, e não marcar aquilo que a gente não pode cumprir, tá certo? A você que está nas comunidades, quero pedir desculpa à comunidade de Central Carapina, de Jardim Tropical, de Diamantina, de Rosário de Fátima, a comunidade aí de Carapina Grande. Nós estávamos com o nosso sinal interlacados, mas de repente o sinal saiu, ok? Não sei se retornou, por aqui não consigo mais monitorar devido ao horário. Pedimos perdão aí que o sinal houve uma interrupção, tá certo? Segunda-feira, se for assim da permissão de Deus e da vontade dele, queremos estar aqui para receber mais um mensageiro ou mensageira para trazer a palavra de Deus para mim, para você, a todos vocês, um excelente domingo. Amanhã é dia de você ouvir falar de Jesus diante da congregação que você congrega ou até mesmo da congregação que você vai cultuar, ok? Vendo amigos, irmãos e outras pessoas. Então, amanhã, com certeza, você vai estar numa igreja mais próxima. Se você ainda não é cristão, se você ainda não ouviu falar de Jesus, deste que é capaz de curar, operar milagres, então vai fazer uma visita. Você que está aí em Guarapari, você que está em Castelo, você que está aí em Vila Velha, você que está em Cariacica, você que está em Itapemirim, um abraço aí para todos aí de Itapemirim, a você que está em qualquer lugar do Brasil, ok? Não custa, não dói a gente ouvir a palavra de Deus, pelo contrário, ela nos conforta, ela faz a gente fazer meditação da nossa vida diariamente, daquilo que de repente nós fizemos contra um amigo, contra um irmão ou até contra o nosso inimigo. Então a gente ouvindo a palavra de Deus nos traz esse refrigério. Vá a uma igreja mais próxima, você não é obrigado, Deus está de braços abertos, as portas das congregações estão esperando por você, para você ouvir o que Deus tem para falar para você. 18h47, até segunda, com a permissão e da vontade de Deus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.